Boa noite a todos, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações, que possamos nos harmonizar para a leitura da página, que será realizada pela nossa irmã Maria Rosa, que faz parte da mocidade da nossa casa. Muita paz a todos. Livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Vidas sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vós nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento a injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja condenação à morte ou a sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha aos réus a prisões infectadas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e dores do destino, com a bênção de temporários esquecimentos. Agradecemos a nossa irmã Maria Rosa pela leitura da página e convidamos os irmãos a nos unirmos em pensamento para fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: querido amigo e amado Mestre Jesus, amado Pai, de infinito amor e misericórdia, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome, agradecidos por mais esta bendita oportunidade que esta doutrina de amor, de consolação, nos permite o aprendizado, para que possamos assim fazer o máximo de proveito da encarnação em que nos encontramos. Agradecemos, Pai, pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo lugar onde estamos encarnados, porque sabemos que estamos no lugar que seja melhor para o nosso aperfeiçoamento. E te rogamos que ampares a todos os irmãos mais necessitados do que nós, que sejam envolvidos nestas vibrações de amor e sintam-se acolhidos e consolados. Envolve
em especial aqueles que aqui se encontram neste momento necessitados dessas vibrações de amor para que possam se reequilibrar e assim possam dar continuidade com segurança e fé na sua caminhada evolutiva. Confiantes, Senhor, no Teu amparo, possamos assim dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. O nosso estudo da noite de hoje tem como tema necessidade da encarnação. E a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 25 e 26. E quem nos trará o estudo será nossa irmã Vânia Hungria. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Vamos iniciar o nosso estudo com uma leitura do capítulo 11, item 33 da Gênese, que fala sobre reencarnações. E o nosso capítulo começa assim: o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seria de todo estranhas umas às outras. Por que, então, as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Então, esse trechinho da Gênese já vem nos mostrando que se Deus realmente cria espíritos diferentes, alguns com aptidões, qualidades e moralidade e outros não, Deus não seria justo. E aí nós recorremos aqui ao Livro dos Espíritos, onde Kardec nos fala dos atributos de Deus. E no primeiro capítulo, ele define Deus como soberanamente bom e justo, isso entre outros atributos. Não seria, então, injustiça criar espíritos mais desenvolvidos que outros para competirem entre si, né? Porque nós estamos no mesmo planeta, vivendo em situações semelhantes, evoluindo juntos. Então, se Deus é soberanamente bom e justo, por que criar seres diferentes? Então, é isso que Kardec vem perguntando. E em toda a obra espírita, né, em toda ela, os espíritos deixam muito claro que todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, porque Deus não é injusto, Deus é soberanamente bom e justo, então nós não temos preferências. Isso já fica muito claro. A encarnação não é um privilégio e muito menos um castigo, mas ela é uma oportunidade, é uma tarefa transitória que Deus nos dá a todos nós, a qualquer um de nós, pois somos todos criados simples e ignorantes, adquirindo experiências e saberes de acordo com os nossos interesses. Então, se nós temos uma diferença muito grande de evolução entre espíritos, é porque alguns aproveitaram melhor as oportunidades que tiveram para aprender do que outros, se empenharam e trabalharam mais do que outros.
As nossas escolhas é que vão moldando o nosso caminho, porque Deus nos permite o esquecimento do passado, desde lá do início onde fomos criados. Cada vez que nós encarnamos e reencarnamos, nós esquecemos o nosso passado temporariamente. Isso é para que nós tenhamos a liberdade da escolha, escolher o nosso caminho e fazer as coisas com o nosso livre-arbítrio, né? Utilizar o nosso livre-arbítrio, porque essa escolha nossa é que nos coloca à prova, nos põe à prova a cada passo desse caminho que nós vamos escolhendo. Nós podemos escolher, mas ao mesmo tempo que não lembramos do nosso passado de forma integral, nós mantemos as faculdades já adquiridas, as qualidades, as aptidões. Então daí vem que pode acontecer de uma criança, né, pequena que nunca foi para a escola, conseguir se alfabetizar sozinho, olhando um livro, né? Porque já traz dentro dele aquele germe, o aprendizado de outras eras. Pode acontecer de saber tocar instrumentos sem nunca ter tido contato na família com alguém que seja músico, que toque, pintores, e falar outros idiomas, porque já trazemos dentro de nós, né? Isso também, as aptidões morais, né? O bem, o amor ao próximo, a beleza do olhar para o outro, enfim, nós guardamos dentro de nós aquilo que nós aprendemos. Então, quando nós renascemos em um novo corpo, nós trazemos conosco os avanços que nós já adquirimos. Lembramos do que aprendemos e para daí nós darmos continuidade a cada reencarnação, a cada novo corpo que nós tomamos, nós fazemos isso para nos adiantar um pouco mais, para acrescentar naquele saber que nós temos alguma coisa boa ou melhorar aquilo que nós já conseguimos. Ao mesmo tempo, a bondade divina se manifesta diante da tarefa difícil do recomeço, quando nós esquecemos as vivências aflitivas, né, humilhantes, algumas até felizes, mas outras que dificultariam e muito a nossa convivência na atual encarnação com as pessoas que nos cercam, com familiares, com pessoas que trabalham conosco, que convivem nos diversos ambientes em que nós estamos, nos envergonhando, causando tristezas, culpa, sentindo saudade dos amores, dos entes queridos. Então, esse esquecimento do passado, ele é uma benesse que nós recebemos do Criador, porque assim nós podemos prosseguir na nossa caminhada mais tranquilos, mais em paz, deixando um pouco para trás aquilo que nós fizemos de errado e até também os convívios bons que nós tivemos, mas que talvez nos prendesse ao passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no seu item 25, que é o nosso estudo de hoje, o Espírito São Luís, ele nos fala da necessidade da passagem dos espíritos pela vida corporal diversas vezes, né? Ele fala isso que é necessário em várias épocas e em situações diferentes e adversas. Isso para o nosso aprimoramento moral, através de uma ação material no corpo físico, porque o corpo físico, ele tolhe os nossos movimentos do espírito, né? Ele segura ali o espírito, é como um escafandro dentro do mar, né? Nas profundezas, ele dá movimento, mas não tanto. Então é importante que nós estejamos assim, né? Tolhidos em nossos movimentos, em nossas ações, em nossas lembranças, para que nós possamos ter opções outras de nos desenvolvermos, de colocar à prova aquilo que nós aprendemos. Então, a cada personagem que nós encarnamos, né, seja como homem ou como mulher,
no corpo físico, nós desenvolvemos também aptidões e moralidades pelas obrigações e situações que vão surgindo ao longo do caminho, né, no decorrer das existências. E são essas situações que são as oportunidades de nós fazermos diferente, de nós aprendermos e sermos cada dia melhores. Então, cada existência é para a alma uma oportunidade de dar um passo para frente. Seja que existência for, pode viver 1 mês, pode viver 3 anos, 10, 20, 50, 100 anos, mas cada existência tem a sua utilidade, é uma oportunidade e é a forma que a alma tem, a alma encarnada, o espírito, tem de se aprimorar. Então, da vontade do espírito vai depender que esse passo, né, seja o maior possível, capaz de transpor vários degraus, né, se o espírito se dedicar ao aprendizado, ou ele pode também ficar no mesmo ponto, estacionado. Regredir, ninguém regride, mas nós podemos ficar paradinhos lá sem nos recusando a aprender, sem aprender nada, com todas as oportunidades à nossa volta, mas sem aprender nada. E aí, neste caso, né, a alma sofre sem proveito, porque na verdade é um sofrimento. A alma fica presa dentro do corpo, tendo a liberdade somente durante o sono, que também é uma liberdade limitada pelo corpo físico, pelo convívio, né? Pela proximidade do espírito com o corpo físico, que ele está ligado ao corpo físico. Então, ela sofre essa prisão, né? Vamos colocar desse jeito, desnecessário, porque já que não aprendeu nada, ficou ali estacionado, né? Mas cedo ou tarde, querendo ou não, terá que repetir essas lições, né? Não adianta negligenciar as lições hoje. Cedo ou tarde, nós temos que repetir essas lições através de uma nova existência. Porque quando nós agimos de maneira errada, é porque optamos pelo que nos parecia ser o melhor. Nós agimos de acordo com a nossa maneira de perceber a vida. Então, quando nós erramos, é porque nós achamos que estamos fazendo certo. Mesmo sabendo que uma coisa é errada, nós achamos que é o melhor a fazer porque nós temos o direito de fazer, né? E aí Sócrates tem uma frase que é muito interessante. E ele dizia o seguinte: ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as que faz ou que estão a seu alcance, continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Então, assim, trocando em miúdos, nós só erramos quando ainda somos ignorantes sobre a verdade, né? Sobre as coisas boas. Quando nós ainda desconhecemos o nosso potencial de aprender e fazer o que é certo. E a compreensão do melhor depende exclusivamente do crescimento do espírito, das oportunidades, das experiências que o espírito vai vivenciando ao longo de vidas e vidas sucessivas. Então, no capítulo do Evangelho que nós estamos estudando, Kardec nos traz um exemplo muito interessante do estudante que ele não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz, né? Nós temos que passar pelo 1º, 2º, 3º, 4º ano e assim sucessivamente, até alcançarmos aquele nível que nós precisamos, seja para ter um conhecimento básico, para ter um conhecimento médio, para nos formarmos como profissional. Então ele fala que essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam,
são um meio de atingir o fim e não uma punição, né? Se uma pessoa quer ser médica, ela não vai entrar no ensino fundamental e sair dali com um diploma, com uma autorização para exercer a medicina. Ela vai ter que passar pelos degraus necessários, pelas séries, concluir com êxito as etapas necessárias para que ela possa desempenhar a função dela de acordo com aquilo que é necessário, sendo um bom profissional. E assim para todas as profissões, para tudo na vida. Então, o estudante que se aplica, aquele que presta atenção, aquele que se empenha em aprender, ele abrevia esse caminho, né? E nele, no caminho, ele encontra menos espinhos, porque ele está mais ligado em fazer o que é certo, em percorrer o caminho da melhor maneira possível. Ele estuda, ele se aplica, ele tem disciplina. Ocorre de outro modo para aquele que negligencia o estudo, né? E se entrega à preguiça, que vai, consequentemente, obrigá-lo a repetir algumas séries. É inevitável, né? O aluno não vai à aula, ele não presta atenção, ele não faz as lições, ele não se interessa em aprender nada além daquilo que está ali, o básico, o mínimo. Ele vai repetir. E a vida é desse jeito. Então, não é o trabalho da classe, né, daquele curso específico, que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho, outra vez. E é isso que acontece com a existência de quem perde a existência, né, por preguiça, por se entregar a determinados hábitos, vícios, mazelas, que não tira proveito, passa pela vida com diversas oportunidades, mas sem de fato aproveitar, sem de fato tirar coisas boas daquilo. A pessoa tem uma doença e diante daquela doença ela poderia exercitar a resignação, a coragem, a fé, ela poderia dali buscar uma cura, ela poderia estudar para resolver, ajudar outras pessoas com palavras de incentivos que sintam a mesma dor que ela. Quantas pessoas não fazem isso, né? Tiram da sua dor a coragem para ajudar outros. Mas tem pessoas que não, que se entregam ao sofrimento, sentem pena de si mesmos e aí perdem aquela lição que seria tão proveitosa ao seu espírito, né? Que o desenvolveria com uma capacidade muito maior de compreensão, de vivência, de força, de fé. E é justamente nessas encarnações sucessivas, nessas vindas para a sala de aula, que é o corpo físico, que é a vida na Terra, que a alma se desprende pouco a pouco das suas imperfeições. Nós vamos burilando a nossa alma. Cada vez que encarnamos num corpo diferente, nós vamos nos depurando e aprendendo um pouco mais, até termos condições de alcançar um dia mundos mais felizes. No Livro dos Espíritos, na questão 171, os espíritos falam para Kardec: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, quem não conseguiu aprender nesta, terá uma nova existência para aprender, né? E ainda nesta questão, eles falam que a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro
e firmar as nossas esperanças, que nos oferece os meios para o resgate dos erros por novas provações. Então voltamos lá no início, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, e que se nós formos criados simples e ignorantes, nós todos temos inúmeras oportunidades de aprender. E isso só seria capaz de acontecer com múltiplas existências, com infinitas existências. Porque como uma criança que desencarna com 3 anos de idade, diante de uma outra pessoa que desencarna aos 80 anos, vai ter as mesmas oportunidades de aprendizado? Seria injustiça, né? E, na verdade, tudo que nos vem é justo, porque as leis divinas são para todos nós e são de justiça e de amor, são sempre certas. A lei é para todos igualmente, não tem privilégio. E, ao mesmo tempo, é um alento sabermos que nós poderemos rever os nossos conceitos e atitudes, né, nesta ou em outra existência. E que nenhum esforço, para aprender e melhorar a nós mesmos é em vão. Nós vemos aí, às vezes, nós temos notícia de pessoas que se alfabetizam com 70 anos, que aprendem um ofício aos 60, aos 50, e algumas pessoas falam, né? Há pouco tempo nós tivemos um exemplo de uma moça na faculdade, onde as colegas mais novas, meninas ainda, riram, e isso teve uma repercussão muito grande, e elas até foram forçadas a pedir desculpas, porque isso já caiu em desuso, né? De rebaixar aquele que está tentando fazer alguma coisa boa, estudar ou um novo trabalho, já está caindo em desuso essa coisa da idade, desse limite de idade. Então isso é muito bom que nós, como civilização, como sociedade, já tenhamos dado esse passo à frente. As pessoas já tenham o direito de frequentar uma universidade aos 70, aos 60, aos 50, aos 40, seja lá que idade elas tenham, sem ter que passar pela humilhação do riso, do deboche, da piadinha de que para que você vai fazer isso? Nós já compreendemos isso. Espíritas ou não, nós já temos legalmente este direito. E isso é muito bom, porque isso vai de encontro ao que a doutrina espírita nos mostra, que nenhum aprendizado fica em vão. E o apóstolo Paulo, ele nos dá esse exemplo de forma maravilhosa, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 18, e ele fala o seguinte: lembrai-vos das minhas prisões. E eu achei muito interessante isso, né? Porque quando nós pensamos em Paulo, nós vemos aquele homem forte, aquele discípulo disciplinado, que se empenhou, que deu a vida para divulgar os ensinamentos do Cristo, que dedicou a sua vida a fazer dos outros pessoas mais felizes, a doar amor, a doar o seu tempo, o seu trabalho. Abdicou da riqueza, abdicou de tudo que ele tinha. Mas ele vem aqui lembrar aos Colossenses e a todos nós que quando olharmos para ele, para nós não vermos só as coisas boas, para nós jamais esquecermos que para chegar aonde ele chegou, foi preciso ele ser execrado da sociedade em que ele vivia, foi preciso ele ser expulso da sua família, não ter mais os amigos que ele tinha, os privilégios, todo o conhecimento como um doutor da lei, a riqueza, o privilégio de que ele dispunha, de que ele gozava na vida dele, ele perdeu.
E ele fez isso por acreditar naquilo que ele estava fazendo, mas ele passou por situações muito difíceis. Ele passou fome, ele trabalhou como tecelão no deserto, numa situação totalmente adversa, que ele não estava acostumado na vida dele. Ele feriu as mãos tecendo tapetes para sobreviver. Então ele pede aqui que nós lembremos disso, das prisões dele, do quanto ele se esforçou, porque é muito fácil olhar para quem já está num degrau acima e falar: ah, mas fulano é bom. Quer ver o que a gente fala? Ah, mas é Chico Xavier. Chico é bom, porque Chico é um espírito superior, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa em aprendizado, porque esse Chico, nessa encarnação que nós o conhecemos, ele foi esse espírito grande, iluminado e bondoso, com um amor além do que nós conseguimos ainda, é porque em outras existências ele treinou muito para isso, ele se esforçou muito para isso, e ainda aqui ele teve um guia que foi Emmanuel, que pediu o que para ele? Disciplina, 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 sempre disciplina. Então foi por esforço próprio, não foi dado a ele. Ele adquiriu, ele cresceu, ele formou a si mesmo. Então, meus irmãos, tenhamos sempre, diante de todos os problemas, primeiro gratidão a Deus por todas as oportunidades de aprender. E depois, paciência, bondade conosco, perdoar as nossas ofensas, saber que se nós ontem erramos é porque éramos ainda ignorantes sobre o assunto, que se tivéssemos saídas melhores, teríamos optado por coisas melhores. Se o melhor de ontem era o erro, o melhor de hoje já é a visão mais ampliada que nós temos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça em nossa fé, em nossa coragem e nossa vontade de fazer sempre o melhor. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Vânia pelas palavras que nos trouxe na noite de hoje e convidamos mais uma vez os irmãos a nos unirmos em pensamento para fazermos a nossa prece de encerramento, dizendo assim: querido amigo e amado Mestre, te agradecemos por esses momentos que tivemos a oportunidade de estar em sintonia contigo e com um plano superior, para que possamos nos reequilibrar, renovando as nossas energias, Senhor, para darmos continuidade à nossa caminhada. Agradecemos, Senhor, por todos esses ensinamentos que nos reforçam a fé e nos deixam mais seguros para podermos fazer as nossas transformações morais e perseverarmos no caminho do bem. Agradecidos e confiantes no Teu amparo, que possamos assim, com a Tua permissão, darmos por encerrada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Nós convidamos os irmãos que vão ficar para a realização do passe à distância, que estejam em sintonia com seus mentores espirituais, com o Centro Espírita Isaac Lima, ouvindo a música até o final, para que possam assim ser atendidos de acordo com as suas necessidades. E assim, sempre gratos pela bendita oportunidade, rogamos a Deus nosso Pai que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem todos em paz.